Cérebro de milhões, desbloqueando a mentalidade de riqueza. Introdução. O cofre está na sua cabeça. Você já parou para pensar que a maior fortuna do mundo pode estar escondida bem aí dentro da sua cabeça? Pois é, parece papo de filme, mas é real. O que eu quero te mostrar aqui é que o seu cérebro funciona como um cofre secreto, cheio de chaves que você nem percebeu que tinha. E sabe o mais louco? A maioria das pessoas vive a vida inteira procurando esse tesouro lá fora, correndo atrás de dinheiro, status e coisas que brilham, quando, na verdade, o mapa da riqueza sempre esteve dentro delas mesmas. Eu também já vivi nessa corrida maluca, acreditando que o próximo emprego, o próximo negócio ou a próxima ideia milagrosa seriam a solução. Mas chega um momento em que você entende, não é sobre o que você faz lá fora, é sobre como você pensa aqui dentro. O cérebro, meu amigo, é como aquele cofre de banco que parece inquebrável. Ele guarda ideias milionárias, crenças que podem te levar ao topo e até atalhos que transformam sonhos em resultados. Só que tem um detalhe: se você não aprender a gerar a combinação certa, esse cofre nunca vai se abrir. A boa notícia é que existe uma senha, e eu vou te mostrar. Essa senha não está em livros complicados de economia, nem em fórmulas mágicas que prometem enriquecer da noite pro dia. Ela está no jeito que você olha pro dinheiro, pros problemas e pras oportunidades. E olha, quando você começa a destravar esse código mental, parece que tudo muda, portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias brotam do nada. É como se o universo começasse a conspirar ao seu favor. Eu sei que você pode estar pensando, mas será que isso funciona para mim? Funciona, sim. Porque não importa de onde você veio, o tamanho da sua conta bancária hoje ou quantas vezes você já tropeçou. O cérebro de milhões não é um privilégio de poucos, é um direito de todos que decidem virar a chave. Então, nesse livro, eu vou te levar por uma jornada diferente. Não é sobre decorar números ou fórmulas, é sobre mexer no software da sua mente. Vamos limpar vírus, instalar novos programas e, principalmente, ativar esse sistema poderoso que já nasceu com você. Se prepare, porque daqui em diante você vai enxergar cada pensamento como uma chave, cada ideia como uma oportunidade e cada decisão como um passo em direção à riqueza. Afinal, o cofre está na sua cabeça, e ele já está esperando você destravar. Quem eu era antes de destravar o cofre? Eu não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário. Minha vida começou simples, na roça, com cheiro de terra molhada depois da chuva e noites iluminadas só pela luz da lamparina. Dinheiro era sempre contado no dedo, às vezes até faltava. Cresci ouvindo que ser rico não era pra gente como nós. E sabe o que é pior? Eu acreditava nisso. Passei anos com essa ideia grudada na minha cabeça como um chiclete no sapato. Mas a vida tem dessas reviravoltas que ninguém espera. Um dia, meio perdido, sem saber para onde ir, me caiu na mão um livro sobre educação financeira. Cara, foi como se alguém tivesse acendido uma lanterna num quarto escuro. Ali eu percebi que não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre pensar diferente, sobre reprogramar o jeito que eu via o mundo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que parecia até mágica. De lá para cá, eu mergulhei de cabeça nesse universo. Li mais de 1000 livros, quebrou-se muita crença, troquei muito medo por coragem e comecei a testar tudo na prática. Construí negócios digitais, investi, errei, acertei, tropecei, mas nunca parei. E cada queda foi um empurrão para levantar mais forte. A transformação não veio de um dia para o outro, mas posso te dizer, foi real, foi profunda e mudou tudo. Hoje eu olho para trás e vejo aquele garoto da roça, com bolso vazio e cabeça cheia de dúvidas, e penso, se eu conseguir, você também consegue. Porque o que me trouxe até aqui não foi sorte, não foi herança, não foi golpe de sorte do destino. Foi o poder da mentalidade. E é isso que eu quero dividir com você nesse livro, o caminho para transformar seu cérebro num verdadeiro cérebro de milhões. O bolso só reflete o que a cabeça cria. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente minha vida: a riqueza começa na mente antes de aparecer no bolso. Parece simples demais, até meio óbvio, mas a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Elas correm atrás de dinheiro como quem corre atrás de borboleta no campo,
quanto mais corre, mais o bicho foge. Só que o segredo nunca foi a borboleta, e foi o jardim. E o jardim tá dentro da sua cabeça. Eu mesmo já caí nessa armadilha de acreditar que precisava de mais horas de trabalho, mais esforço físico, mais suor. Acreditava que dinheiro era só resultado de ralação. Só que, na prática, percebi que isso não passa de meia verdade. O que realmente faz a diferença é o jeito que você pensa sobre dinheiro, oportunidades e sobre você mesmo. Quando a mente é programada para a escassez, o bolso sempre parece vazio. Mas quando você muda o software mental, o jogo vira. Sabe por quê? Porque a mente funciona como um imã invisível. Se você pensa pequeno, atrai contas, dívidas e preocupações. Mas quando começa a pensar grande, quando se permite acreditar que pode e merece, o mundo começa a te entregar coisas que antes pareciam impossíveis. É como se a realidade fosse um espelho, primeiro você cria dentro, depois vê fora. Não é papo místico nem promessa vazia. É pura lógica. Quem acredita que pode, age diferente. Quem se vê rico na mente, começa a tomar decisões de rico. E essas decisões, passo a passo, vão construindo um bolso cheio. O dinheiro nunca vem antes da mentalidade. Sempre é a mente que abre o caminho. Então, se tem uma coisa que você precisa gravar logo de cara é isso: não adianta buscar atalhos lá fora se você não mudar o que acontece aqui dentro. A riqueza é mentalidade antes de ser realidade. O bolso só copia o que o cérebro já decidiu. Desperte o software milionário que já está aí dentro. Deixa eu te fazer um convite direto: abre a sua mente agora mesmo. Esquece por um instante tudo o que te disseram sobre dinheiro, sobre difícil, sobre impossível. Dentro de você já existe um software milionário, só que ele está adormecido, esperando o comando certo para rodar. E, olha, esse comando não vem de fora, vem de você. Pensa comigo, seu cérebro é como um celular de última geração, cheio de funções incríveis, mas que muita gente usa só para ligar e mandar mensagem. Mal sabem que tem na mão uma máquina poderosa. Pois é, a mente funciona igualzinha. Você nasceu com um sistema mental pronto para criar abundância, só que talvez tenha instalado os aplicativos errados: medo, escassez, dúvida, aquele famoso "isso não é para mim". O meu convite é simples: dá um reset nesses programas que travam sua vida e começa a ativar as funções escondidas que já estão aí dentro. Quando você muda a programação, tudo ao redor muda junto. Oportunidades aparecem, ideias brotam, gente certa cruza seu caminho. É como se o mundo inteiro se reorganizasse só porque você clicou em atualizar dentro da sua mente. E não precisa esperar anos para sentir isso. O primeiro passo é só acreditar que você já tem o código da riqueza aí dentro. O resto é prática, é repetição, é ajustar a rota. Eu não estou falando de virar outra pessoa, mas sim de se reconectar com quem você sempre foi, alguém cheio de potencial, visão e força para criar uma vida rica e livre. Então vem comigo, porque daqui para frente eu vou te mostrar como destravar esse sistema, apagar os arquivos que não servem mais e ativar, de uma vez por todas, o seu cérebro de milhões. Parte 1. A programação da mente. Agora que a gente já abriu o cofre e entendeu que a riqueza começa na mente, é hora de ir mais fundo. Pensa no seu cérebro como um computador. Ele é incrível, cheio de potência, mas roda de acordo com os programas que você instalou ao longo da vida. Alguns desses programas são úteis e te ajudam a crescer, mas outros, só travam o sistema e te fazem repetir sempre os mesmos erros. O mais curioso é que a maioria dessas programações você nem escolheu. Vieram da infância, dos seus pais, da escola, da sociedade. Frases como dinheiro não dá em árvore, rico não vai pro céu ou melhor pouco do que nada funcionaram como vírus infiltrados. Sem perceber, eles foram moldando sua forma de pensar e, pior, limitando seus resultados. Mas calma, porque tem uma boa notícia: qualquer programação pode ser reescrita. Do mesmo jeito que você atualiza o celular ou o computador, dá para atualizar também o software da sua mente. E é justamente isso que a gente vai fazer nessa parte do livro.
Vamos identificar quais crenças estão te sabotando, limpar os arquivos inúteis e instalar uma nova versão do seu sistema mental, preparada para rodar riqueza, abundância e prosperidade sem travar. Aqui começa a sua virada de chave. É o momento de olhar para dentro e perceber que você não é refém do que aprendeu no passado. Você pode reprogramar seu cérebro para pensar como um milionário. E quando essa nova mentalidade estiver ativa, o mundo lá fora vai responder de um jeito completamente diferente. Preparado? Então bora atualizar esse sistema e liberar, de uma vez por todas, o cérebro de milhões que já existe dentro de você. Capítulo 1. O poder invisível dos pensamentos. Se tem uma coisa que eu aprendi na Mahan é que pensamentos não são só coisinhas que passam pela cabeça. Eles têm força, direção e, acredite, um poder silencioso que constrói ou destrói a sua vida. O curioso é que ninguém vê, ninguém toca, mas todo mundo sente os efeitos. É como o vento, invisível, mas capaz de mover árvores inteiras ou virar tempestade. Eu mesmo passei anos acreditando que pensar não mudava nada, que só o trabalho duro é que fazia diferença. Até perceber que cada ação minha nascia primeiro de um pensamento. E aí caiu a ficha: se eu pensava pequeno, minhas ações eram pequenas, e claro, os resultados também eram. Mas quando comecei a pensar grande, a me enxergar como alguém capaz de conquistar mais, minhas atitudes mudaram. E os resultados vieram na mesma proporção. O que você pensa em silêncio todo dia vai moldando o seu destino. Não dá para plantar pensamentos de escassez e esperar colher abundância. Não dá para regar a mente com medo e querer que ela floresça em coragem. O cérebro de milhões começa justamente aqui, escolhendo quais sementes você vai plantar dentro da sua cabeça. E sabe o mais incrível? Esse poder está disponível para qualquer pessoa. Não tem idade, condição financeira ou passado que atrapalhe. Se você controla seus pensamentos, você controla sua vida. Simples assim. O segredo é aprender a vigiar o que passa pela sua mente e decidir conscientemente quais ideias merecem ficar. Então, nesse capítulo, eu vou te mostrar como esse poder invisível funciona, como ele já está agindo nos bastidores da sua vida e, principalmente, como você pode usá-lo a seu favor para construir riqueza, abundância e liberdade. Bora abrir essa porta? Pensamentos são o rascunho da realidade. Passei anos quebrando a cabeça, tentando agir, correr, fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas sem pensar direito no que eu realmente queria. Resultado? Me sentia sempre cansado, perdido e com a sensação de que estava girando em círculo. Foi aí que caiu a ficha: eu estava fazendo tudo errado. Antes de querer ver algo acontecendo lá fora, eu precisava criar primeiro dentro da minha mente. A vida me mostrou, na Mahan, que os pensamentos moldam a realidade. Eles funcionam como um rascunho invisível que desenha o que depois vai se materializar. Quando eu pensava em dificuldade, adivinha só? As dificuldades apareciam. Quando eu me via como alguém limitado, parecia que todas as portas se fechavam. Mas no momento em que comecei a imaginar abundância, visualizar resultados e acreditar de verdade que podia mais, minha vida começou a responder de um jeito completamente diferente. É como se a mente fosse um canteiro de obras, cada pensamento é um tijolo colocado na construção da sua vida. Se você coloca medo, dúvida e escassez, a casa que vai surgir é frágil e cheia de rachaduras. Mas se você coloca confiança, clareza e visão, o que você constrói é sólido, bonito e duradouro. Tudo nasce no invisível antes de aparecer no visível. Hoje eu vejo que não existe agir sem pensar. Existe agir com uma programação mental errada. O segredo é alinhar a mente antes do movimento. Porque quando a cabeça está no lugar certo, o corpo segue, as atitudes fazem sentido e os resultados fluem como consequência. Então guarda essa ideia: o mundo externo é só um reflexo do mundo interno. Se você quer mudar o que acontece fora, começa a mudar o que acontece dentro. É simples, mas poderoso. E a partir daqui, você vai aprender a usar isso a seu favor para criar uma vida rica em todos os sentidos. A ciência confirma: pensar muda tudo. Eu sei, pode parecer papo motivacional barato quando alguém fala que pensamentos criam realidade. Mas segura essa, a ciência já comprovou isso faz tempo.
A neurociência mostra que cada pensamento que a gente repete cria conexões no cérebro, como se fossem trilhas numa floresta. Quanto mais você passa por uma trilha, mais ela fica aberta, mais fácil fica caminhar por ali de novo. Ou seja, se você vive repetindo "não consigo", seu cérebro vai se acostumar a acreditar nisso. Mas se você instala a frase "eu posso", "eu consigo", "eu mereço", o cérebro abre espaço para novas possibilidades. Um exemplo prático. Atletas de alto nível usam isso todos os dias. Antes de entrar em campo ou na quadra, muitos já visualizaram a jogada perfeita dezenas de vezes na cabeça. O cérebro não diferencia muito o que você imagina do que você realmente faz. Isso significa que, ao treinar a mente, você está preparando o corpo e as atitudes para responder do mesmo jeito. Louco, né? E não para por aí. Pesquisas mostram que pessoas que praticam visualização e afirmações positivas têm mais clareza nas decisões, mais confiança e até mais resultados financeiros. Eu mesmo já vivi isso. Quando comecei a projetar mentalmente as metas que eu queria alcançar, parecia que o caminho se iluminava. Ideias surgiam, pessoas certas apareciam, e eu agia com muito mais energia. Pensar certo não é só teoria, é prática que gera resultado real. Então, se a ciência já prova e a prática confirma, por que ainda duvidar? Tá na hora de usar seu cérebro como laboratório da riqueza. O experimento é simples: pensar grande, agir em cima disso e ver a vida se transformando. A riqueza mora primeiro na sua cabeça. Demorei para entender, mas hoje eu afirmo sem medo: a riqueza é sempre consequência das crenças internas. Não é só sobre trabalhar mais, ganhar sorte no jogo ou nascer em berço de ouro. É sobre aquilo que você acredita, no fundo da alma, ser possível ou não para você. Se a sua mente está programada para escassez, não adianta o dinheiro entrar, ele escorre pelos dedos como areia fina. Agora, quando você acredita de verdade que merece, que pode e que consegue, o dinheiro encontra um jeito de ficar. Eu mesmo já vivi os dois lados. Quando eu repetia mentalmente que em dinheiro é difícil, tudo parecia travar. Cliente sumia, oportunidade evaporava, até minha energia caía. Mas no dia em que comecei a mudar a programação, trocar crenças limitantes por crenças de abundância, parecia que o universo se reorganizou. O bolso só reflete aquilo que o coração e a cabeça já decidiram antes. Quer ver um exemplo simples? Pessoas que acreditam que todo rico é desonesto dificilmente vão se permitir enriquecer, porque lá no fundo sentem que isso seria errado. Já quem acredita que dinheiro é ferramenta de liberdade e impacto, vai agir sem culpa, vai buscar crescer e naturalmente vai prosperar. É a crença que abre ou fecha a porta da abundância. O mais incrível é que crença não é tatuagem, não é para sempre. Dá para apagar, reescrever e instalar novas ideias que empurram você para frente. É como trocar o software de um celular antigo, de repente tudo fica mais rápido, mais claro e muito mais útil. Se você mudar suas crenças, você muda a sua vida. Simples, direto e poderoso. Então, grava isso: a mentalidade vem primeiro, o dinheiro vem depois. Riqueza nunca é ponto de partida, é ponto de chegada. E o caminho começa no mesmo lugar, dentro da sua mente. Capítulo 2. O vilão oculto, mentalidade de escassez. Se tem um inimigo que quase ninguém enxerga, mas que manda e desmanda na vida financeira de muita gente, é a tal da mentalidade de escassez. Eu costumo dizer que ela é como um ladrão invisível: você não vê, mas sente o bolso sempre vazio, o coração apertado e a mente pesada. É aquele pensamento repetitivo que sussurra: não vai dar, dinheiro é pouco, a vida é dura mesmo. Eu vivi muito tempo refém desse vilão. Trabalhava, me esforçava, mas parecia que nunca era suficiente. E, adivinha? Nunca era mesmo. Porque a mentalidade de escassez cria um ciclo sem fim de falta e limitação. Você acredita que não pode, então não tenta. Não tentando, não cresce. E não crescendo, reforça a ideia de que realmente não pode. É uma armadilha perfeita, quase um labirinto sem saída. O mais perigoso é que a escassez não se mostra de cara. Ela se disfarça em frases inocentes:
em crenças que a gente aprende desde pequeno. Dinheiro não dá em árvore, quem nasceu pobre morre pobre, rico não presta. E sem perceber, você vai instalando esse software sabotador que trava suas chances de prosperar. Mas relaxa, porque todo vilão tem ponto fraco. E o ponto fraco da escassez é a consciência. Quando você passa a enxergar esses padrões, começa a ganhar poder sobre eles. É como acender a luz num quarto escuro, de repente, aquilo que parecia assustador perde a força. Reconhecer a mentalidade de escassez é o primeiro passo para derrotá-la. Nesse capítulo, eu vou abrir essa caixa preta com você. Vamos identificar de onde vêm esses pensamentos sabotadores, como eles atuam nos bastidores e, mais importante, como você pode começar a desmontar esse vilão invisível e dar espaço para algo muito maior, a mentalidade de abundância. Desmascarando as crenças que te prendem. Sabe aquele ditado antigo que a gente ouve desde criança e nem questiona? Tipo, dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, melhor pouco do que nada. Pois é, essas frases inocentes carregam um peso enorme. Elas se transformam em crenças limitantes que ficam escondidas na nossa cabeça, ditando escolhas e travando resultados sem a gente nem perceber. Eu mesmo já vivi preso em várias delas. Trabalhava feito doido, mas lá no fundo acreditava que nunca ia ser capaz de enriquecer. E, adivinha? Não enriquecia. Porque o cérebro obedece ao que você acredita. É como se tivesse um GPS interno que sempre te leva para o mesmo destino. Se você acredita em escassez, vai chegar sempre em falta. Se acredita em abundância, o caminho muda. O mais difícil é que essas crenças não aparecem com placa neon dizendo: "Ei, eu tô te sabotando." Elas agem de fininho, nas entrelinhas, nos pensamentos automáticos. Por isso, identificar crenças limitantes é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. E não precisa complicar, basta prestar atenção nas frases que você repete quando fala de dinheiro, sucesso ou oportunidades. Pergunta simples que pode mudar tudo: o que eu acredito sobre dinheiro? Se vierem respostas do tipo dinheiro é difícil, eu não mereço, para mim nunca dá certo, pronto, achou a raiz do problema. Reconhecer já é metade da cura. Então, antes de correr atrás de atalhos milagrosos, pare um instante e olhe para dentro. Porque a real é essa, não é a falta de dinheiro que trava a sua vida, são as crenças que você alimenta sobre ele. E quando você desmascara essas ideias, o vilão perde a força, e o jogo começa a virar ao seu favor. As palavras que sabotam sua riqueza. Se tem uma coisa que aprendi é que as frases que a gente repete viram padrões invisíveis que moldam nossa vida. E o pior, muitas vezes nem são frases nossas, mas sim herdadas da família, da escola, da sociedade. A gente cresce ouvindo e, sem perceber, instala no cérebro como se fosse verdade absoluta. O resultado? Um monte de padrões sabotadores que seguram a gente no mesmo lugar. Quer ver? Frases como dinheiro não traz felicidade, não nasci para ser rico, quem muito quer, nada tem parecem até conselhos inocentes, mas são armadilhas. Elas vão criando um cenário mental onde prosperar é pecado, onde crescer é errado, onde ganhar dinheiro é sinônimo de sofrimento. E adivinha? Quem acredita nisso acaba vivendo exatamente esse script, como se fosse um ator seguindo falas de um roteiro ruim. Eu mesmo já fui refém dessas palavras. Sempre que pensava em investir ou arriscar algo novo, vinha aquela voz interna: cuidado, você vai perder tudo. E, claro, eu travava. Percebi que não era a falta de oportunidades que me segurava, eram as frases repetidas tantas vezes que já pareciam minha própria voz. Era como se meu cérebro tivesse colocado o modo automático no não dá, não posso, não consigo. Mas a virada acontece quando você identifica esses padrões e começa a questionar: será que isso é verdade mesmo? Porque, no fundo, são só frases, não são leis da vida. O problema não está no dinheiro, no sucesso ou nas oportunidades, mas sim no que você acredita sobre eles. Trocar os mantras de escassez por mantras de abundância é o primeiro passo para mudar o jogo. Então, cuidado com o que você repete. Porque cada palavra é como uma semente que cai na sua mente. Se você planta medo e limitação, vai colher falta. Mas se planta coragem, confiança e visão, vai colher riqueza.
Simples assim. A caixa d'água furada da sua mente. Imagina só, você tem uma caixa d'água enorme em casa, cheia até a boca. A água ali dentro seria suficiente para te abastecer por muito tempo. Só que tem um detalhe, ela tá cheia de furos. Aos poucos, a água vai escorrendo, pinga aqui, pinga ali, até que quando você mais precisa, a caixa tá praticamente vazia. É frustrante, né? Pois é exatamente assim que funciona a mentalidade de escassez. Durante muito tempo, eu vivi com essa sensação. O dinheiro até entrava, mas parecia que nunca ficava. Sempre surgia uma conta nova, um problema inesperado, um gasto urgente. E eu me perguntava, onde foi parar tudo que eu ganhei? Até entender que meu problema não era a falta de entrada, mas sim os furos invisíveis das minhas crenças limitantes. Cada furo da caixa d'água representa uma frase sabotadora que você carrega dentro de si. Dinheiro é difícil, isso não é para mim, não consigo guardar nada. Todas essas ideias funcionam como buracos que drenam sua energia e suas finanças. Você pode encher o bolso de dinheiro, mas se a mente está furada, a riqueza nunca vai durar. A grande virada de chave acontece quando você decide tampar esses furos. E não é mágica, é consciência. É olhar para dentro, identificar onde você está se sabotando e começar a instalar uma nova mentalidade. Quando a caixa d'água fica inteira, cada gota que entra é preservada, acumula e transborda. E é aí que você começa a sentir, de verdade, o fluxo da abundância. Então, antes de correr atrás de mais e mais, pare e se pergunte, minha caixa d'água está furada? Por que não adianta abrir a torneira do trabalho duro se o reservatório interno não consegue segurar nada? A riqueza não depende só do que entra, mas principalmente do que você consegue manter. Capítulo 3. Reprogramando o cérebro para a abundância. Chega uma hora em que a gente percebe, não adianta só descobrir que está cheio de crenças limitantes, nem entender que a mentalidade de escassez existe. O verdadeiro jogo começa quando você decide reprogramar sua mente. É como trocar a trilha sonora da sua vida. Antes só tocava música triste, agora você escolhe uma playlist de vitória, abundância e crescimento. Durante anos, eu vivi com esse software velho, cheio de bugs que me faziam travar. Era como usar um celular de última geração com um sistema ultrapassado, lento, pesado e sem espaço para nada novo. Até que um dia eu entendi que o problema não era o aparelho, o cérebro, mas sim os programas rodando nele. Foi aí que comecei a reinstalar crenças de abundância. E olha, quando você começa esse processo, tudo muda. Seus pensamentos ficam mais leves, suas ações ganham confiança e o mundo parece responder com mais oportunidades. É como se você trocasse as lentes dos óculos. De repente, aquilo que parecia impossível começa a ficar nítido, claro, alcançável. A mente cria realidade, e reprogramá-la é o caminho para criar a realidade que você merece. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como funciona esse processo de reprogramação, quais ferramentas usar e, principalmente, como aplicar isso no dia a dia de forma simples e prática. Nada de complicar com fórmulas mágicas, aqui é vida real, é passo a passo, é prática constante. Então, se prepare, é hora de atualizar o sistema, apagar os arquivos que não servem mais e instalar de vez o cérebro de milhões que já existe dentro de você. O poder da neuroplasticidade, o cérebro se reinventa com repetição. Uma das descobertas mais incríveis que eu tive foi entender que o cérebro não é uma pedra fixa, imutável, condenada a ser sempre igual. Pelo contrário, graças à neuroplasticidade, ele é como uma massa maleável que pode ser moldada e remodelada o tempo todo. E sabe qual é a chave para isso? Repetição. Pensa comigo, cada vez que você repete um pensamento, é como se passasse por uma trilha na floresta. Na primeira vez, quase não dá para andar, os galhos atrapalham, a grama é alta. Mas quanto mais você passa, mais clara a trilha fica. Até que um dia ela vira um caminho largo e fácil de percorrer. É exatamente assim que funcionam seus hábitos mentais. Eu mesmo percebi isso na prática. Durante anos, repeti frases de escassez que viraram estradas largas na minha mente. Dinheiro é difícil, eu não consigo, isso não é para mim. E toda vez que aparecia uma oportunidade, meu cérebro já corria automaticamente por essa estrada da limitação.
Só quando comecei a repetir, de propósito, novos pensamentos de abundância, criei caminhos diferentes. E quanto mais eu repetia, mais forte eles ficavam. A neuroplasticidade mostra que você pode treinar o cérebro como um músculo. Repetir pensamentos de abundância é como levantar pesos mentais. No começo cansa, parece estranho, mas com o tempo você ganha força. E quando percebe, já não precisa forçar tanto, porque o cérebro entende: ah, esse é o novo normal. Então, guarda isso, não basta pensar positivo uma vez e esperar milagres. É a repetição diária que grava novas verdades na sua mente e muda seu comportamento de forma natural. O cérebro se adapta, aprende e se reconstrói. E quando você usa isso a seu favor, desbloqueia um poder capaz de transformar qualquer área da sua vida. Ferramentas de ouro, afirmações, visualização e diário da riqueza. Quando eu descobri que podia reprogramar meu cérebro para a abundância, a primeira pergunta que veio foi: ok, mas como eu faço isso na prática? Foi aí que entrei em contato com 3 técnicas que mudaram meu jogo de vez: afirmações, visualização e o diário da riqueza. Simples de aplicar, mas poderosas pra caramba. Começando pelas afirmações. Eu achava meio bobo no início, confesso. Repetir frases todos os dias, olhando no espelho, parecia coisa de filme. Mas, quando entendi que cada palavra repetida é como uma gota caindo na rocha, percebi o impacto. Frases como "eu sou próspero", "eu mereço abundância", "dinheiro flui facilmente para mim" foram regravando o software que antes só dizia o contrário. É treino. É insistência. É resultado. Depois veio a visualização. Cara, isso é incrível. É fechar os olhos e se ver vivendo a vida que você deseja como se já fosse realidade. Eu me imaginava fechando negócios, viajando, ajudando minha família, vivendo com liberdade. E o mais louco? Meu cérebro acreditava nisso como se já estivesse acontecendo. Quando você visualiza, você dá uma ordem clara para o seu subconsciente: é isso que eu quero, é para lá que eu vou. E, por último, o diário da riqueza. Esse virou o meu aliado de todos os dias. Escrever no papel o que eu já tinha de bom, o que eu agradecia e o que eu queria atrair abriu meus olhos para a abundância que já estava presente. É como regar um jardim: quanto mais você reconhece o que tem, mais coisas florescem. Gratidão e clareza escrita são poderosas ferramentas de atração. Essas 3 práticas juntas funcionam como um trio imbatível. Afirmações moldam sua voz interna, visualizações criam a imagem na sua mente e o diário registra e reforça tudo isso. É a combinação perfeita para treinar o cérebro de milhões todos os dias. Quando mudar a cabeça, muda o jogo. Eu sempre acreditei que histórias de gente real inspiram mais do que qualquer teoria. E uma que me marcou foi a do André Street, fundador da Stone. Ele é a prova viva de que quando você muda a forma de pensar, o jogo muda junto. André não nasceu com tudo pronto, muito menos com caminho fácil. Desde cedo, teve que encarar dificuldades, ouvir não e enfrentar um mercado que parecia dominado por gigantes intocáveis. Mas sabe o que fez diferença? A mentalidade dele. Enquanto muita gente olhava para o setor de meios de pagamento e pensava: não dá, já tem dono, ele pensou diferente: tem espaço para inovar, dá para fazer melhor. E olha só, essa simples virada de chave mental transformou a vida dele e criou uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil. A Stone nasceu justamente dessa ousadia de pensar grande, de não se deixar aprisionar pela mentalidade de escassez. Hoje, André é referência de empreendedorismo, inovação e visão de futuro. O que eu tiro dessa história é claro: a riqueza começa na cabeça. Se André tivesse acreditado no discurso comum de que não dá para competir com os grandes, nada disso teria existido. Mas ele decidiu olhar para frente com mentalidade de abundância, enxergar possibilidades onde outros só viam barreiras. E foi isso que mudou tudo. Essa é a lição que eu quero que você guarde: não importa de onde você vem, mas sim como você decide pensar. O cérebro de milhões não é só para alguns escolhidos, ele está disponível para qualquer pessoa que ouse acreditar em novas ideias, desafiar crenças antigas e agir em cima de uma visão maior. Parte 2. Construindo o cérebro de milhões. Beleza,
Até aqui a gente abriu a mente, entendeu a força dos pensamentos e começou a reprogramar as crenças que travavam nossa vida. Agora vem a parte prática, a que separa quem só sonha de quem realmente constrói. É hora de erguer o seu cérebro de milhões, tijolo por tijolo. Eu gosto de pensar nessa fase como a construção de uma casa. Primeiro você prepara o terreno, tira o entulho, limpa o espaço. Foi isso que fizemos na primeira parte, tiramos os lixos mentais, quebramos as crenças limitantes, apagamos os programas sabotadores. Mas casa nenhuma fica de pé só com terreno limpo. É preciso levantar paredes sólidas, criar uma base firme e planejar cada detalhe. E é aqui que entram os hábitos milionários, a visão de longo prazo e a inteligência emocional financeira. São esses pilares que sustentam uma mente rica e, consequentemente, uma vida abundante. Porque não adianta nada reprogramar a cabeça e continuar vivendo sem disciplina, sem consistência, sem estratégia. O cérebro de milhões não se constrói no improviso, mas sim na constância. Nessa parte do livro, você vai descobrir como pensar e agir de forma prática para transformar o que está na sua mente em realidade concreta. Vou te mostrar o poder de pequenas escolhas diárias, como alinhar suas emoções com suas decisões e como criar estruturas internas tão fortes que nada de fora consegue derrubar. Então, prepara o caderno, abre espaço na mente e vem comigo. Agora a gente vai colocar a mão na massa e construir, passo a passo, o cérebro de milhões que vai sustentar toda a riqueza e liberdade que você merece. Capítulo 4 – Hábitos Milionários. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele é que não são os grandes feitos que mudam a vida, mas os pequenos hábitos repetidos todos os dias. Durante muito tempo eu achava que enriquecer era questão de um golpe de sorte, uma ideia genial ou uma virada mágica. Mas a real é outra. Riqueza é consequência de rotina, disciplina e escolhas diárias que parecem bobas no começo, mas que lá na frente fazem uma diferença absurda. Olha só, pensa comigo. O cérebro é como um jardim. Se você cuida dele, rega todo dia, tira as ervas daninhas e planta as sementes certas, a colheita é garantida. Agora, se você esquece, abandona e deixa qualquer coisa crescer, vai virar mato, confusão e nada de frutos. É exatamente assim com a mentalidade financeira. Os hábitos são as sementes que você planta na mente e no bolso, e eles é que vão decidir se sua vida floresce ou seca. Eu mesmo só comecei a mudar de verdade quando troquei velhos padrões por novos hábitos. Coisas simples, como anotar gastos, acordar mais cedo, ler todos os dias, me cercar de gente que pensava grande. Não parece nada de outro mundo, mas somando isso dia após dia, eu percebi que estava construindo uma base sólida para minha liberdade. Então, nesse capítulo, eu vou te mostrar quais são os hábitos milionários que realmente fazem diferença, como aplicar cada um deles no seu dia a dia e como manter a constância mesmo quando a preguiça ou as distrações tentarem te puxar para baixo. Porque a verdade é uma só, seus hábitos são mais fortes que seus sonhos. Se você não mudar o que faz todo dia, seus sonhos nunca vão sair do papel. Se prepara, porque a partir daqui você vai descobrir que o cérebro de milhões não nasce de sorte, mas sim da repetição inteligente de escolhas certas. E é justamente isso que separa quem só deseja de quem realmente conquista. A disciplina invisível que multiplica resultados. Tem gente que acha que sucesso vem de grandes explosões, de momentos de glória, de sorte inesperada. Mas deixa eu te contar um segredo que descobri na prática. O que realmente multiplica resultados é uma disciplina quase invisível, aquela que ninguém vê, mas que trabalha em silêncio todos os dias. Não é sobre acordar um dia inspirado e fazer tudo perfeito. É sobre repetir pequenas ações quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, quando até você mesmo duvida do processo. Disciplina é o motor escondido por trás da constância. E, acredite, ela vale mais que talento, mais que genialidade e até mais que motivação passageira. Eu percebi isso quando mudei meus hábitos. No começo, parecia que nada estava acontecendo. Anotar gastos, ler meia hora por dia, investir uma parte pequena do que eu ganhava, tudo parecia insignificante. Mas, com o tempo, eu vi esses passinhos invisíveis virarem passos gigantescos. O dinheiro começou a se multiplicar, o conhecimento acumulado virou ideias, e os resultados chegaram como consequência natural. É quase mágico,
a disciplina cria um efeito bola de neve. Você começa pequeno, mas a repetição faz crescer. E quando olha para trás, percebe que aquele esforço silencioso construiu uma muralha de conquistas. O que você faz todo dia em silêncio vai gritar em voz alta no futuro. Então, se tem uma coisa que eu quero que você guarde é isso: a disciplina é invisível, mas os resultados são impossíveis de esconder. Não subestime as pequenas escolhas de hoje, porque são elas que vão decidir o tamanho da sua colheita amanhã. Pequenos hábitos diários que formam fortunas. Se tem uma coisa que aprendi na Mahan é que não são os grandes gestos que constroem fortunas, mas os pequenos hábitos repetidos todos os dias. Parece simples demais, mas é justamente aí que mora a mágica. Não é sobre ganhar na loteria ou ter uma ideia bilionária do nada, é sobre escolhas aparentemente bobas que, com o tempo, se transformam em pilares de riqueza. Quer um exemplo? Anotar cada gasto, por menor que seja. Parece besteira, mas quando você cria consciência do que entra e sai, descobre onde está o furo que esvazia seu bolso. Outro hábito poderoso é separar um pedacinho do que ganha para investir. No início, pode ser pouco, quase nada, mas o tempo e os juros compostos trabalham como aliados silenciosos. Esse quase nada viram muito quando você mantém a disciplina. E não para por aí. Hábitos como ler todos os dias, alimentar sua mente com conhecimento, se cercar de pessoas que pensam grande, manter gratidão escrita em um diário, tudo isso parece detalhe, mas vai afinando sua mentalidade para a abundância. É como se cada pequeno ato fosse uma gota enchendo um balde. No começo, você nem nota a diferença, mas um dia olha e o balde está transbordando. Eu gosto de lembrar sempre: fortunas não se constroem da noite pro dia, mas dia após dia. É o poder da repetição, da consistência, da paciência. Quem cuida do hoje com disciplina tá, sem perceber, plantando a colheita da liberdade de amanhã. Então, nunca subestime o valor de um pequeno hábito. Porque, no final das contas, são essas escolhas invisíveis que decidem se você vai viver na escassez ou se vai construir, passo a passo, o seu cérebro de milhões. De Sadia Intuit, histórias que mostram o poder da mentalidade. Eu adoro olhar para a vida de pessoas que começaram simples e com visão e persistência, criaram verdadeiros impérios. Dois exemplos que me inspiram muito são o brasileiro Atílio Fontana, fundador da Sadia, e o americano Scott Cook, fundador da Intuit. Histórias diferentes, mas que mostram a mesma coisa: a riqueza nasce primeiro na cabeça, depois no bolso. Atílio Fontana começou pequeno, lá em Concórdia, Santa Catarina. Ele não tinha todos os recursos do mundo, mas tinha algo que poucos tinham: visão de longo prazo. Enquanto muita gente só pensava no hoje, ele acreditava que dava para transformar uma pequena empresa de alimentos em algo gigante. E não foi de uma hora para outra, foi construindo passo a passo, com disciplina, inovação e coragem. Resultado? A Sadia virou uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil e o nome dele entrou para a história como um dos grandes empreendedores do país. Já do outro lado, nos Estados Unidos, Scott Cook viveu um estalo quando viu a esposa reclamando de como era chato organizar as finanças pessoais. Em vez de ignorar, ele enxergou ali uma oportunidade. Nasceu a ideia da Intuit, criadora do famoso QuickBooks, que revolucionou a forma como milhões de pessoas e empresas cuidam do dinheiro. O cara transformou um problema comum em uma solução bilionária. E tudo isso porque ele decidiu pensar diferente. O que une Atílio e Scott não é a área em que atuaram, nem o tamanho dos negócios. É a mentalidade. Enquanto muita gente trava em frases do tipo não dá ou isso é impossível, eles escolheram acreditar que dava sim, que havia espaço, que o cérebro deles podia criar algo novo. E essa diferença mental é o que separa quem continua sonhando de quem realmente constrói. Essas histórias provam que, seja na roça do interior do Brasil ou no Vale do Silício, o que faz a roda girar é sempre o mesmo: pensar grande, agir com disciplina e acreditar na própria visão. Esse é o verdadeiro combustível do cérebro de milhões. Capítulo 5. O jogo do longo prazo. Se tem uma coisa que separa quem conquista de verdade de quem só fica correndo atrás de promessa vazia é entender que riqueza não é corrida de 100 metros, é maratona. Eu demorei para perceber isso.
Passei anos querendo resultado rápido, dinheiro imediato, aquela sensação de que tudo ia mudar de uma hora para outra. Só que a vida não funciona assim. O jogo do longo prazo é o que constrói fortunas sólidas. Pensa em plantar uma árvore. Você não coloca semente hoje e colhe frutos amanhã, né? Primeiro você rega, cuida da terra, espera o tempo certo. Parece demorado, mas quando a árvore cresce, ela dá sombra, dá frutos e dura por gerações. A riqueza segue a mesma lógica. O que você faz hoje, mesmo que pareça pequeno, é o que vai sustentar sua liberdade no futuro. E sabe o que é curioso? A maioria das pessoas desiste porque não tem paciência para esperar. Querem atalhos, querem truques, querem mágica. Mas os milionários, os que realmente constroem, jogam no longo prazo. Eles entendem que consistência vale mais do que intensidade passageira. Quem sabe esperar, colhe muito mais. Nesse capítulo, eu quero abrir seus olhos para esse jogo invisível. Vou te mostrar como pensar em décadas, e não em dias, pode transformar suas decisões financeiras, seus investimentos e até sua mentalidade. Porque quando você aprende a jogar o jogo longo, deixa de ser refém da pressa e começa a construir riqueza que dura. Então, respira fundo e vem comigo. A partir daqui, você vai aprender a sair da corrida do imediato e entrar na maratona da abundância, onde cada passo, por menor que pareça, te aproxima do destino que você sempre sonhou. Pensar em décadas, não em dias. Uma das maiores viradas de chave na minha vida foi entender que pensar pequeno é pensar em dias, mas pensar grande é pensar em décadas. Eu já fui refém da pressa, querendo resultado imediato, aquele dinheiro rápido que resolve a semana, mas nunca muda a vida. Só que com o tempo percebi que essa mentalidade é como correr na esteira. Você sua, se cansa, mas continua no mesmo lugar. Quando você passa a pensar em décadas, tudo muda. O horizonte fica mais longo, suas decisões ficam mais inteligentes e o peso da ansiedade diminui. É como sair de uma corrida curta e entrar numa maratona planejada. Você regula o fôlego, economiza energia e aproveita o caminho. A riqueza verdadeira não se constrói em dias, mas em anos de consistência. Pensa no investidor que planta hoje, sem esperar colher amanhã. Ele sabe que cada real guardado, cada escolha bem feita, cada hábito repetido vai render frutos lá na frente. E quando o futuro chega, parece até mágica, mas não é. É só o poder do tempo trabalhando junto com a disciplina. O longo prazo é o melhor aliado do cérebro milionário. Eu aprendi que viver de ganhos imediatos é como querer colher fruta verde, pode até matar a fome na hora, mas não tem sabor, não sustenta. Já pensar em décadas é esperar a fruta amadurecer, aproveitar todo o sabor e ainda plantar novas sementes para garantir colheita sem fim. Então, se você realmente quer construir algo grande, pare de contar os dias e comece a contar os anos. Porque no jogo da riqueza, quem pensa em décadas sempre chega mais longe do que quem só pensa no agora. O segredo dos ricos, patrimônio que fica e cresce. Uma coisa que eu percebi observando os milionários é que eles não pensam em ganhar dinheiro rápido, mas em construir patrimônio que dure gerações. Enquanto a maioria está preocupada com o próximo mês, eles já estão pensando em como deixar um legado que vai sobreviver até quando eles não estiverem mais aqui. Essa é a diferença entre quem só enriquece por um tempo e quem constrói riqueza de verdade. Os ricos entendem que dinheiro em si é frágil, escorregadio, fácil de perder. Mas patrimônio é sólido, cresce com o tempo e se multiplica. Por isso, eles transformam ganhos em ativos, imóveis, ações, empresas, investimentos que geram renda mesmo enquanto eles dormem. É a tal da frase: o dinheiro trabalha para mim. Não é mágica, é estratégia. Eu aprendi que, para construir algo duradouro, você precisa resistir à tentação do imediatismo. O rico não gasta tudo quando recebe, ele pensa: como esse dinheiro pode me trazer mais dinheiro lá na frente? É quase como plantar uma árvore que vai dar frutos não só para ele, mas para os filhos, netos e até bisnetos. É a mentalidade do longo prazo aplicada ao bolso. E sabe qual é a parte mais inspiradora? Não é sobre quanto você tem hoje, mas sobre como você decide usar. Mesmo quem começa pequeno pode construir patrimônio se tiver paciência e disciplina.
Cada tijolo colocado vira parte de um castelo que não desmorona fácil. Os ricos constroem pensando no amanhã, e é por isso que o hoje deles já é diferente. Então, se você quer entrar nesse jogo, mude a pergunta. Não é como eu ganho mais dinheiro agora, mas sim como eu transformo o que tenho em algo que continue crescendo para sempre. É esse pensamento que separa quem vive de altos e baixos de quem cria uma riqueza sólida, estável e duradoura. A mentalidade da consistência. Se tem uma palavra que mudou meu jeito de pensar e viver foi consistência. Eu já fui aquele cara que começava empolgado, fazia 1000 coisas por alguns dias e depois largava tudo no meio do caminho. O problema é que, sem perceber, eu estava preso num ciclo de começar e desistir, sem nunca colher resultados reais. Até entender que o segredo não é fazer muito de vez em quando, mas sim fazer pouco, mas todo dia. Consistência é como aquela gota d'água que cai sempre no mesmo ponto da pedra. No começo, parece que não faz diferença nenhuma, mas com o tempo, ela abre caminho, fura até o mais duro. É esse poder invisível que os milionários entenderam. Eles não contam com explosões de esforço, mas com passos firmes, repetidos, que se acumulam. Eu percebi que riqueza não vem de sorte ou de um único acerto genial. Ela vem da disciplina de repetir hábitos, de reinvestir, de aprender continuamente. É a mentalidade de longo prazo somada à repetição diária. Pode parecer entediante, mas é justamente esse chão de fábrica invisível que constrói resultados gigantes. E o mais curioso é que consistência não depende de talento especial. Qualquer um pode ser consistente. Basta decidir não parar, mesmo quando a motivação falha, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque, acredite, está acontecendo sim, os resultados só estão sendo cozinhados no fogo baixo. Então guarda isso, a consistência é o cimento da riqueza. Sem ela, qualquer conquista desmorona. Com ela, até o menor dos tijolos vira um castelo. Capítulo 6. Inteligência emocional financeira. Uma das maiores descobertas da minha vida foi perceber que não é só a matemática que decide o tamanho da sua conta bancária, mas sim as suas emoções. Eu já tive momentos em que sabia exatamente o que deveria fazer com o dinheiro, mas na hora H, deixei o medo, a ansiedade ou até a empolgação mandar em mim. E adivinha? O resultado nunca era dos melhores. Foi aí que entendi, ter inteligência emocional financeira é tão importante quanto saber investir. A verdade é que o dinheiro não fala, mas ele responde fielmente ao jeito que você se comporta. Se você entra em pânico quando o mercado cai, vende tudo e perde a chance de crescer depois. Se você gasta só porque está triste ou quer provar algo para os outros, a fatura chega e te cobra caro. O problema não é a planilha, não é o aplicativo de controle, é a falta de equilíbrio entre razão e emoção. Eu aprendi que controlar emoções é controlar resultados. Porque quem domina a mente diante do dinheiro, toma decisões mais frias, mais estratégicas e menos impulsivas. É como dirigir em meio a uma tempestade. Se você deixa o desespero tomar conta, bate o carro. Mas se respira fundo, segura firme no volante e segue o caminho, chega em segurança. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como alinhar coração e cabeça para que suas escolhas financeiras sejam mais inteligentes. Vou falar sobre como lidar com medo, como não deixar a euforia te sabotar e como usar a calma como uma arma poderosa. Porque a real é essa, o dinheiro é um reflexo das suas emoções. Se você controla elas, você controla ele. Dominar emoções, o segredo que me fez prosperar. Eu só comecei a prosperar de verdade quando entendi que dinheiro não se controla só com números, mas com emoções. Antes disso, era um caos. Eu não podia ver dinheiro na carteira que já inventava uma desculpa para gastar. Sempre aparecia uma necessidade urgente, um mimo merecido ou qualquer outra desculpa esfarrapada para torrar cada centavo. E, claro, no fim do mês, lá estava eu, bolso vazio e cabeça pesada. Foi doloroso perceber que o problema não era o que eu ganhava, mas sim o como eu me comportava diante do dinheiro. Eu deixava a ansiedade mandar, a euforia escolher, o impulso decidir. E, olha, enquanto minhas emoções estavam no volante, eu vivia numa estrada cheia de buracos e acidentes financeiros. A virada veio quando eu decidi assumir o controle. Respirei fundo e pensei,
se eu não dominar minhas emoções, nunca vou dominar meu dinheiro. Comecei a observar meus gatilhos, aquela vontade de comprar só para sentir prazer imediato, o medo de investir, a ansiedade de querer resultado rápido. E, pouco a pouco, fui treinando meu cérebro a não reagir de forma automática. Passei a escolher com calma, não a gastar por impulso. E foi aí que a mágica aconteceu. Quando parei de deixar o emocional ditar minhas escolhas, comecei a ver o dinheiro trabalhar a meu favor. Ele não escorria mais pelos dedos, ele crescia, multiplicava, me dava liberdade. Dominar emoções diante do dinheiro foi a chave que abriu a porta da prosperidade. Então, guarda essa, não basta aprender a ganhar, você precisa aprender a segurar, investir e multiplicar. E isso só acontece quando você decide que quem manda não é a emoção da hora, mas a visão de futuro. Porque, no fim das contas, dinheiro não gosta de drama, gosta de disciplina. Encarando o trio inimigo, medo, ansiedade e pressão. Vou te falar a real, medo, ansiedade e pressão já foram meus maiores sabotadores. Cada vez que eu pensava em investir, arriscar num projeto ou até guardar dinheiro, lá vinha aquele frio na barriga, a mente acelerada e a sensação de que eu não ia dar conta. O medo dizia, e se der errado? A ansiedade gritava, tem que ser rápido, agora. E a pressão sussurrava, você não pode falhar. Resultado? Eu travava. Demorei para entender que esses três não são monstros invencíveis, mas sim vozes internas que precisam ser domadas. O medo, por exemplo, não é vilão de todo. Ele existe para nos proteger, mas quando exagera, paralisa. Eu aprendi a olhar para o medo como um sinal, se ele apareceu, é porque estou saindo da zona de conforto. E sair da zona de conforto é justamente o caminho para crescer. Já a ansiedade é aquele motor desregulado. Ela te faz acelerar sem saber para onde. O que eu comecei a fazer foi desacelerar de propósito, respirar fundo, escrever no papel o que realmente importava e lembrar que riqueza é construída no longo prazo, não na correria. Ansiedade e abundância não combinam. E a pressão? Ah, essa é traiçoeira. A gente sente como se tivesse que acertar sempre, como se um erro fosse o fim do mundo. Mas a verdade é que errar faz parte do processo. Quando parei de ver falhas como sentença final e passei a enxergar como aprendizado, a pressão perdeu força. Hoje eu entendo que cada tropeço só me deixou mais forte e preparado. No fim das contas, a chave está em não deixar essas emoções decidirem por você. Use o medo como alerta, a ansiedade como sinal de que precisa organizar o foco e a pressão como combustível para evoluir. Quando você aprende a lidar com esse trio, o dinheiro deixa de ser drama e vira estratégia. O equilíbrio entre razão e emoção nas finanças. Eu já vivi os dois extremos, o de deixar só a emoção mandar no meu dinheiro e o de tentar ser 100% racional, como se fosse um robô. Nos dois casos, o resultado foi péssimo. Quando eu seguia só a emoção, gastava sem pensar, investia por impulso e me arrependia depois. Quando tentava ser só razão, virava frio, travado, com medo de arriscar qualquer coisa. Foi aí que entendi, nas finanças, o segredo está no equilíbrio entre razão e emoção. A razão é quem faz as contas, analisa riscos, mostra o caminho lógico. É ela que diz, guarda uma parte, investe com calma, não entra nessa furada. Sem razão, você se perde em promessas milagrosas e acaba se enrolando. Mas, ao mesmo tempo, só a razão não cria coragem suficiente para dar o primeiro passo. Já a emoção é quem dá o gás, a energia, a motivação para agir. É ela que faz você acreditar num sonho, se empolgar com um projeto e se conectar com um propósito maior. Só que, sem controle, a emoção te joga em compras desnecessárias, investimentos sem análise ou até em dívidas. Emoção sem razão é descontrole, razão sem emoção é paralisia. Eu aprendi que quando coloco as duas para trabalhar juntas, tudo flui. A razão segura o pé no chão, a emoção aponta o céu. A razão mostra os números, a emoção dá o porquê. É como dirigir um carro, a razão é o volante, mas a emoção é o combustível. Um sem o outro não leva você a lugar nenhum. Então, guarda isso, o equilíbrio é o que garante uma vida financeira saudável e próspera.
Nem só coração, nem só calculadora. Quando você aprende a ouvir os dois lados, cada decisão vira um passo firme em direção à abundância. Parte 3. Estratégias de riqueza. Até aqui, a gente falou sobre mentalidade, crenças e hábitos, a fundação invisível que sustenta qualquer vida próspera. Agora chegou a hora de dar um passo além, transformar pensamento em estratégia, ideia em ação, visão em resultado real. Porque de nada adianta ter a mente de milhões se você não coloca essa força em movimento. Eu gosto de pensar nessa fase como um jogo de xadrez. Na primeira parte, você aprendeu a treinar sua mente, na segunda construiu disciplina e consistência, e agora é a hora de aprender os movimentos certos para ganhar a partida. E aqui vai uma verdade: os ricos não ficam só sonhando, eles têm estratégias práticas de como fazer o dinheiro trabalhar por eles. E olha, não precisa ser nada fora do seu alcance. As estratégias de riqueza não são segredos guardados em cofres milionários. São escolhas simples, repetidas com inteligência, que qualquer pessoa pode aplicar. É saber criar renda passiva, investir com visão, aproveitar oportunidades e multiplicar conexões certas. É alinhar ação com mentalidade. Nessa parte do livro, eu vou abrir o jogo com você. Vou te mostrar como os milionários pensam, decidem e agem quando o assunto é construir patrimônio. E o melhor, tudo isso de um jeito prático, direto, pé no chão, para você começar a aplicar já. Então, respira fundo e se prepara, porque agora a gente vai mergulhar no coração da criação de riqueza. Chegou a hora de aprender as estratégias que transformam sonhos em números, ideias em patrimônio e mentalidade em liberdade. Capítulo 7. O segredo do dinheiro que trabalha por você. Uma das maiores descobertas da minha vida financeira foi entender que o dinheiro não foi feito só para ser gasto, mas para trabalhar. Antes, eu vivia naquela rotina de ralar muito, ganhar e gastar. Era como correr numa esteira, suava, me cansava, mas no fim do mês continuava no mesmo lugar. Até perceber que os ricos jogam um jogo completamente diferente. Eles não trocam só tempo por dinheiro, eles fazem o dinheiro virar empregado. Imagina só, enquanto você dorme, viaja, lê um livro ou curte sua família, seu dinheiro tá lá, rendendo, crescendo, se multiplicando. Parece até história de ficção, mas não é. Isso se chama renda passiva, e é um dos pilares da liberdade financeira. Quem depende só do próprio esforço físico e do relógio nunca vai quebrar as correntes da corrida sem fim. Eu mesmo só comecei a respirar aliviado quando aprendi esse segredo. Quando entendi que cada real pode virar uma sementinha plantada, que cresce e dá frutos sozinha, minha relação com o dinheiro mudou. O foco deixou de ser só quanto eu ganho e passou a ser como eu faço que ganho continuar crescendo sem mim. Nesse capítulo, eu quero abrir esse jogo para você. Vou mostrar como pensar como um investidor, como criar fontes de renda que não dependem do seu suor direto e como dar o primeiro passo para construir um sistema onde o dinheiro trabalha duro enquanto você trabalha inteligente. Se prepara, porque daqui em diante, você vai perceber que o verdadeiro poder não é ganhar mais, é multiplicar o que já tem. E a partir de agora, o seu dinheiro vai deixar de ser só passageiro e vai virar motorista do seu futuro. O primeiro passo: investimentos e renda passiva. Eu sei bem como é viver naquela correria sem fim, trabalha, ganha, gasta, e recomeça tudo de novo. Por muito tempo, eu acreditei que essa era a única forma de ganhar dinheiro, trocando horas da minha vida por alguns reais. Só que um dia a ficha caiu: se eu não aprendesse a investir, ia passar a vida inteira correndo atrás e nunca ver o dinheiro correndo atrás de mim. Foi aí que conheci o mundo dos investimentos e da renda passiva. E olha, isso mudou completamente a forma como eu enxergo as finanças. Descobri que cada real que entra pode virar uma sementinha. Se eu plantar bem, essa semente cresce, floresce e começa a dar frutos sozinha. É como construir uma árvore que continua dando sombra e alimento mesmo quando você não está mais regando todo dia. A renda passiva é exatamente isso, dinheiro que entra sem depender do seu esforço direto. Pode vir de investimentos, imóveis, royalties, negócios digitais ou até de dividendos de ações. O importante é entender que, ao invés de trabalhar só pelo dinheiro, você começa a fazer o dinheiro trabalhar por você.
E não é coisa de gente rica ou de quem já tem muito para começar. Eu mesmo comecei pequeno, com passos simples, e fui aprendendo no caminho. O segredo não é quanto você tem hoje, mas sim a mentalidade de investir um pouco de forma consistente. No longo prazo, esse pouco vira muito. Então, se você ainda acha que investimento é complicado ou que renda passiva é sonho distante, se prepara. Porque nesse capítulo eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira. E acredite, quando você sente pela primeira vez o dinheiro caindo na conta sem você ter que suar, nunca mais quer voltar atrás. Dinheiro funcionário. Como fazer ele trabalhar para você? Durante muito tempo eu fui escravo do dinheiro. Corria atrás dele todos os dias, contava cada centavo e ainda parecia que nunca dava. Até que um dia caiu a ficha, eu precisava parar de ser empregado do dinheiro e começar a transformar o dinheiro em meu empregado. Foi essa virada de mentalidade que mudou tudo. Pensa comigo, você acorda cedo, pega trânsito, enfrenta pressão, se doa no trabalho, tudo em troca de dinheiro. Agora, imagina se fosse o contrário, enquanto você dorme, viaja ou passa tempo com sua família, o dinheiro tá lá, trabalhando por você, sem reclamar, sem pedir férias, sem descansar. É exatamente isso que os ricos entendem. Eles não vendem só tempo, eles colocam o dinheiro para produzir mais dinheiro. A verdade é que cada real que entra pode ser só passageiro ou pode virar um funcionário fiel. Se você gasta tudo, ele vai embora e não volta. Mas se você investe, ele fica, cresce e ainda chama reforços. O dinheiro bem usado é como uma equipe de trabalho invisível, multiplicando resultados sem você precisar estar presente o tempo todo. Eu aprendi que não importa quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. Se você decide gastar tudo, continua na corrida dos ratos. Mas se escolhe investir, criar renda passiva e reinvestir lucros, você começa a construir liberdade. É esse jogo que separa quem trabalha a vida inteira de quem cria patrimônio duradouro. Então, guarda isso. Dinheiro que só passa por você é ilusão, dinheiro que trabalha por você é liberdade. O segredo está em parar de ser refém do salário e virar o chefe do seu próprio exército de notas e moedas. Quanto mais cedo você fizer essa mudança, mais rápido vai ver sua vida financeira virar do avesso, pro lado certo. Exemplos simples e acessíveis. Muita gente me pergunta, mas eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir e criar renda passiva. E eu sempre respondo, não, você precisa de mentalidade e consistência. O segredo está em começar pequeno, com passos simples e acessíveis, que qualquer pessoa pode dar. Por exemplo, abrir uma conta numa corretora e investir em tesouro direto. É barato, seguro e você já coloca seu dinheiro para trabalhar sem complicação. Outro caminho simples são os fundos imobiliários. Com pouco dinheiro, você já vira sócio de shoppings, prédios comerciais e recebe uma parte do aluguel sem ter que lidar com inquilino chato ou papelada. É renda passiva caindo todo mês direto na conta. Outro exemplo prático são as ações de empresas sólidas que pagam dividendos. Você compra um pedacinho da empresa e, além de se beneficiar da valorização, ainda recebe parte do lucro como sócio. É como plantar uma árvore que, além de crescer, ainda te dá frutos várias vezes por ano. E não para por aí. Até criar um negócio digital pode ser uma forma de gerar renda passiva. Um curso online, um e-book, um canal de conteúdo, você trabalha forte no início, mas depois ele continua trazendo dinheiro mesmo sem você estar presente 24 horas. O que eu quero mostrar é que investir não é só para milionário. São essas escolhas simples, repetidas com disciplina, que viram grandes resultados no longo prazo. Quem começa pequeno, mas consistente, chega muito mais longe do que quem espera ter muito para começar. Então, se você ainda acha que precisa de rios de dinheiro para investir, esquece isso. O jogo é começar já, com o que você tem. Porque no final das contas, o pouco bem aplicado hoje é o muito garantido de amanhã. Capítulo 8. O poder do networking e das oportunidades. Uma das coisas mais poderosas que descobri na minha caminhada é que ninguém fica rico sozinho. O dinheiro até pode vir do seu esforço, mas as grandes oportunidades quase sempre nascem das conexões que você cria.
É impressionante como uma conversa, uma indicação ou até um café despretensioso pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Durante muito tempo, eu achava que networking era coisa de gente interesseira, que ficava puxando o saco para conseguir vantagem. Mas eu estava enganado. O verdadeiro networking é sobre criar relacionamentos genuínos, onde você gera valor primeiro, ajuda de verdade, naturalmente, recebe de volta. Foi quando mudei essa visão que comecei a enxergar as conexões como pontes, e cada ponte nova me levou mais longe. Pensa comigo. Um contato certo pode encurtar anos da sua jornada, te apresentar a uma oportunidade única ou até virar um sócio que multiplica suas ideias. É como ter atalhos escondidos no mapa da vida. Enquanto muita gente insiste em andar sozinha na estrada, os milionários andam em caravana, se conectam, se ajudam e crescem juntos. Eles sabem que a rede é o trampolim das grandes conquistas. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como usar o poder do networking de forma inteligente e verdadeira. Não é sobre quantidade de contatos, é sobre qualidade de conexões. Vou falar sobre como estar nos lugares certos, como cultivar relacionamentos e como transformar essas interações em oportunidades reais. Porque, no fim das contas, sua rede de contatos pode ser mais valiosa que sua conta bancária. E quando você entende isso, cada pessoa que cruza seu caminho pode se transformar na chave para abrir uma nova porta rumo à abundância. Pessoas certas abrem portas certas. Eu aprendi na prática que o sucesso não depende só do que você sabe, mas também de quem você conhece. E não estou falando de favoritismo barato, mas sim de algo simples. As pessoas certas abrem portas certas. Às vezes, você pode passar anos batendo na porta errada sozinho, enquanto uma única conexão pode te levar direto para a sala onde as coisas realmente acontecem. Lembro de várias vezes em que uma conversa inesperada me apresentou uma oportunidade que eu nunca teria descoberto sozinho. Às vezes é um amigo que te apresenta um investidor, um mentor que te dá um conselho certeiro ou até um colega que te mostra um caminho mais rápido. Relacionamentos são atalhos disfarçados. E olha, não é sobre quantidade de contatos, mas sobre qualidade. Não adianta encher a agenda de nomes se não existe verdade, se não existe confiança. O que abre portas não é só o cartão de visita, mas a credibilidade que você constrói com cada pessoa que cruza seu caminho. Quanto mais valor você gera, mais portas se abrem sem esforço. Os milionários entendem isso muito bem. Eles não tentam vencer o jogo sozinhos, eles constroem redes fortes. Se cercam de gente que pensa grande, que acredita em possibilidades, que compartilha ideias. E essa energia cria uma corrente de oportunidades. Estar com as pessoas certas é como ter chaves mágicas para o futuro. Então, guarda essa. Se você quer mudar de nível, olhe para quem está ao seu redor. Porque às vezes o que te falta não é mais esforço, mas sim a conexão certa. Uma pessoa pode mudar seu destino inteiro, criando conexões genuínas. Por muito tempo eu achei que networking era só trocar cartões, adicionar gente no LinkedIn e fingir interesse em conversas. Mas com o tempo percebi que isso não passa de fachada. O verdadeiro poder está em criar conexões genuínas, daquelas em que existe troca real, confiança e até amizade. Eu aprendi que ninguém gosta de se sentir usado. Quando você se aproxima de alguém só pensando no que vai ganhar, a energia fica pesada e a relação não dura. Agora, quando você chega com interesse verdadeiro, ouvindo, ajudando, sendo útil de alguma forma, a coisa muda de figura. As pessoas sentem quando a intenção é sincera. Criar conexões genuínas é simples, é perguntar mais do que falar, é se importar de verdade, é compartilhar algo sem esperar nada em troca. É aquela lógica de plantar primeiro. Você oferece valor, atenção, cuidado, e naturalmente, lá na frente, isso volta multiplicado. Quanto mais você dá, mais o universo devolve. Eu vi na prática que os melhores negócios da minha vida nasceram de conversas informais, de amizades que construí com tempo e verdade. Não foi de currículos ou títulos, mas de confiança. Porque, no fim, o que abre as maiores oportunidades não é um cartão bonito, é uma relação sólida. Então, se tem uma chave que eu quero te entregar é essa: invista em gente, não só em contatos.
Porque o mundo pode até girar em torno de dinheiro, mas são as conexões genuínas que mantêm a engrenagem rodando de verdade. Milionários que cresceram com a força da rede de contatos. Se tem uma coisa que me fascina é perceber como grandes histórias de sucesso nasceram de conexões certas. Um exemplo incrível é o de Gabe Neville, fundador da Steam, a maior plataforma de games do mundo. Ele mostra, na prática, que ninguém constrói um império sozinho, é sempre a soma de visão, coragem e das pessoas certas no caminho. Antes de criar a Steam, Gabe trabalhava na Microsoft. Lá, ele não só ganhou experiência, mas principalmente construiu relacionamentos que abriram portas gigantes. Foi essa rede de contatos que deu a ele acesso a informações, parcerias e até suporte para arriscar sair da segurança de um emprego estável e fundar sua própria empresa, a Valve. E olha o que aconteceu, uma empresa que começou pequena virou referência global e transformou toda a indústria dos jogos digitais. O mais interessante é que Gabe não era o gênio isolado que resolveu tudo sozinho. Ele soube usar a força da colaboração. Construiu uma equipe talentosa, atraiu investidores e parceiros, e tudo isso só foi possível porque ele já tinha cultivado confiança e respeito nas conexões que fez. Networking, nesse caso, não foi luxo, foi necessidade estratégica. O que eu tiro dessa história é claro, a rede de contatos pode ser o trampolim que joga você para o próximo nível. Gabe tinha visão, sim, mas foi com a ajuda das pessoas certas que essa visão virou realidade. E esse é o grande segredo dos milionários, eles não andam sozinhos, eles criam pontes, formam alianças e crescem em grupo. Então guarda isso, suas conexões podem mudar seu destino mais rápido do que qualquer atalho financeiro. Uma conversa pode virar parceria, uma amizade pode virar sociedade, e um contato certo pode abrir a porta que você procura há anos. Capítulo 9. Pensamento exponencial. Uma das maiores viradas de chave na minha vida foi entender que pensar pequeno custa tão caro quanto pensar grande. A diferença é que, quando você pensa grande, os resultados podem ser exponenciais. E o que significa isso? É sair da lógica do um passo de cada vez e entrar no jogo em que cada passo multiplica o próximo. É parar de olhar só para o agora e começar a enxergar o efeito bola de neve que suas ações podem ter no futuro. Por muito tempo, eu vivi limitado, acreditando que precisava avançar devagar, com medo de ousar. Mas aí percebi que quem cresce de verdade não pensa em linha reta, pensa em curva ascendente. O pensamento exponencial é aquele que transforma pequenas ações repetidas em resultados gigantescos. É como plantar uma semente minúscula e ver nascer uma árvore que dá frutos por décadas. Quando você adota essa mentalidade, tudo muda. Você para de buscar ganhos imediatos e começa a construir sistemas, negócios e investimentos que se multiplicam sozinhos com o tempo. É o famoso efeito composto. Pouco a pouco, o crescimento vai acelerando até parecer mágica. Só que não é mágica, é estratégia somada à visão de longo prazo. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como aplicar esse jeito de pensar na sua vida, nas suas finanças e até nos seus relacionamentos. Vou te mostrar por que os ricos conseguem escalar tão rápido e como você pode usar os mesmos princípios para acelerar sua própria jornada. Então se prepara, porque daqui para frente você vai aprender que crescer não precisa ser lento, se você souber pensar de forma exponencial. O cérebro de milhões não anda em linha reta, ele cresce em curva. Ricos pensam em multiplicar, não somar. Uma das maiores diferenças entre a forma como os ricos e a maioria das pessoas pensam é bem simples. Enquanto muita gente foca em somar, os ricos focam em multiplicar. Eu mesmo demorei para sacar isso. Passava horas pensando em como ganhar um pouquinho a mais no mês, como somar mais uma renda, mais um bico, mais um trocado. Só que viver somando é viver limitado. Já os ricos olham para as mesmas situações e pensam, como eu faço isso se multiplicar várias vezes? É como se a mentalidade da soma fosse uma calculadora básica, que só faz continha simples. Mas a mentalidade da multiplicação é uma máquina exponencial, que transforma pequenos números em resultados gigantescos com o tempo. Onde um enxerga esforço dobrado, o outro enxerga estratégia que gera 10 vezes mais. Um exemplo? A maioria trabalha mais horas para ganhar mais. Os ricos, em vez disso, criam sistemas, investimentos e negócios que multiplicam o que já existe.
Eles não querem só somar salário, querem multiplicar ativos. Enquanto a soma depende do seu suor, a multiplicação depende da inteligência aplicada. Eu percebi que quando mudei essa chave dentro da minha cabeça, tudo ficou diferente. Parei de pensar quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, e comecei a pensar quanto mais eu estruturo, invisto e automatizo, mais o dinheiro cresce sozinho. Essa é a grande sacada. Quem pensa em multiplicar constrói liberdade, quem pensa em somar continua preso na corrida infinita. Então guarda isso. Se você quer jogar o jogo dos ricos, precisa trocar a matemática da soma pela matemática da multiplicação. Porque, no fim das contas, somar enriquece devagar, mas multiplicar cria fortunas. Inovação, negócios digitais e escalabilidade. Eu descobri que o grande segredo dos novos milionários está em 3 palavras mágicas: inovação, negócios digitais e escalabilidade. Antes, eu achava que para enriquecer precisava de uma fábrica gigante, estoque, estrutura pesada, até entender que o jogo mudou. Hoje, com um notebook e uma boa ideia, você pode criar algo que atinge milhares de pessoas e cresce numa velocidade absurda. A inovação é a faísca que acende tudo. É olhar para o que já existe e perguntar: como eu posso fazer diferente, melhor ou mais simples? Foi assim que surgiram várias empresas bilionárias, de aplicativos a plataformas digitais. O mundo muda rápido, e quem inova sai na frente. Já os negócios digitais são o palco perfeito para essa inovação. Um curso online, um e-book, um aplicativo, um canal de conteúdo, tudo isso pode ser criado sem grandes custos, mas com potencial enorme de impacto. O digital quebra barreiras. Você não fala só para sua rua, mas para o mundo inteiro. Um produto pode ser vendido 1000 vezes sem precisar ser recriado. E aí entra a palavra mágica: escalabilidade. Enquanto negócios tradicionais crescem devagar e dependem de mais esforço físico, os negócios escaláveis multiplicam resultados sem multiplicar o trabalho. É o famoso trabalhar uma vez, ganhar várias. Você cria algo hoje e continua colhendo frutos amanhã, depois de amanhã e por muitos anos. Foi quando entendi esse trio que percebi: não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar inteligente. O dinheiro dos novos tempos está em quem sabe inovar, usar o digital como ferramenta e pensar em escala. Quem domina isso tem nas mãos não só um negócio, mas uma máquina de abundância. NVIDIA, o salto exponencial de uma ideia visionária. Quando a gente fala de empresas que cresceram de forma absurda, é impossível não lembrar da NVIDIA. Ela começou lá atrás, nos anos 90, focada em criar placas gráficas para jogos de computador. Só que, em vez de pensar pequeno, a empresa enxergou um futuro que ninguém estava vendo ainda. E foi justamente essa visão que fez a NVIDIA dar um salto exponencial e virar uma das gigantes mais valiosas do mundo. No início, o objetivo era simples: melhorar a experiência dos gamers. Mas o que parecia só mais um produto de tecnologia virou muito maior. As mesmas placas criadas para rodar jogos começaram a ser usadas em áreas totalmente diferentes: inteligência artificial, carros autônomos, data centers, saúde. De repente, a NVIDIA estava em tudo. O que era apenas soma virou multiplicação sem limites. Esse crescimento não foi sorte, foi mentalidade de inovação e pensamento exponencial. Enquanto muitas empresas se acomodaram no mercado tradicional, a NVIDIA entendeu que podia expandir, se reinventar e escalar. Hoje, ela não vende só chips, ela vende futuro. É a prova viva de que quem pensa grande cria resultados gigantes. Eu gosto desse exemplo porque mostra exatamente o que falo aqui: não é sobre onde você começa, é sobre como você decide enxergar o potencial do que tem nas mãos. A NVIDIA não ficou presa ao óbvio, ela ousou imaginar novas possibilidades, e por isso, colhe resultados que parecem inacreditáveis. Então guarda isso. Se até uma empresa que começou com foco em um nicho específico conseguiu se tornar global com pensamento exponencial, imagina o que você pode construir quando adota a mesma mentalidade? O limite não está no mercado, está na sua visão. Parte 4. A mente que atrai. Até aqui, a gente falou sobre programação mental, hábitos, disciplina e estratégias práticas de riqueza. Mas tem um ponto crucial que muita gente ignora: não é só sobre correr atrás, é sobre atrair.
Existe uma força silenciosa que puxa oportunidades, pessoas e resultados na sua direção quando sua mente está alinhada com a abundância. Eu costumo dizer que o cérebro é como um imã: se você pensa em escassez, atrai falta; se você pensa em prosperidade, atrai crescimento. Eu mesmo só percebi isso quando parei de viver naquela energia de preciso desesperadamente e comecei a focar em me sentir rico por dentro primeiro. Foi aí que as coisas mudaram. Negócios começaram a aparecer, pessoas certas cruzaram meu caminho e situações inesperadas abriram portas. Não foi coincidência, foi mentalidade. Porque a vida responde à vibração que você emite. E não é papo místico sem sentido. É simplesmente entender que o que você foca, expande. Quando você treina sua mente para enxergar oportunidades em vez de problemas, para agradecer em vez de reclamar, para acreditar em vez de duvidar, você muda o filtro da realidade. E de repente, aquilo que parecia invisível começa a surgir diante dos seus olhos. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como ativar essa mente que atrai. Vou falar sobre visualização, gratidão, energia, crenças fortalecedoras e como alinhar sua mente com o tipo de vida que você realmente quer viver. Porque a verdade é uma só: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Então se prepara, porque daqui em diante a gente vai explorar como transformar sua mente num radar de riqueza, sintonizada na frequência da abundância. É hora de parar de correr atrás e começar a puxar o que é seu. Capítulo 10 – O imã da riqueza. Eu sempre ouvi gente dizendo: dinheiro só vai para quem já tem. E por muito tempo acreditei nisso. Mas depois percebi uma coisa incrível: não é o dinheiro que corre atrás de alguém, é a energia dessa pessoa que atrai dinheiro. E aí entendi que cada um de nós carrega um imã da riqueza dentro da cabeça. A questão é: esse imã está puxando abundância ou está repelindo oportunidades? Quando eu vivia reclamando, pensando em falta e repetindo frases negativas, parecia que nada dava certo. Sempre surgia um imprevisto, uma conta nova, um problema para resolver. Só que, quando comecei a mudar meu foco, agradecer pelo pouco que tinha e visualizar mais, tudo mudou. Era como se a vida dissesse: ah, então é isso que você quer? Toma mais! A mente é o verdadeiro imã, o bolso só responde. Os ricos entenderam esse segredo. Eles não ficam presos na escassez, não gastam energia reclamando do que falta. Eles se concentram no que querem atrair, e com isso, o campo ao redor deles muda. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, negócios se encaixam. Não é mágica, é mentalidade direcionada. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como ativar e fortalecer esse imã. Vou falar de práticas simples que reprogramam sua mente para a abundância e fazem você deixar de correr atrás do dinheiro, para ver o dinheiro começar a correr atrás de você. Porque, no fim, tudo se resume a isso: ou você é um imã de problemas ou é um imã de riqueza. A boa notícia é que você pode escolher em qual frequência quer vibrar. E quando escolhe a abundância, o universo sempre encontra um jeito de entregar. Lei da atração na prática, do pensamento à realidade. Por muito tempo eu ouvia falar da lei da atração como se fosse algo mágico, meio místico, quase inacreditável. Confesso que duvidei bastante. Mas quando comecei a aplicar de forma prática no meu dia a dia, percebi que não tem nada de bruxaria, é mentalidade mais foco mais ação. E o mais incrível é ver como, passo a passo, os resultados começam a aparecer. A base é simples: o que você foca, expande. Se sua mente está sempre presa na escassez, é isso que você enxerga e atrai. Mas quando você escolhe pensar em abundância, agradecer pelo que já tem e visualizar o que quer conquistar, você muda o seu campo de energia. Parece papo bonito, mas é prática pura. Eu mesmo já vivi situações em que só de mudar minha postura mental, novas portas se abriram. E não é só ficar sentado esperando cair do céu, não. A lei da atração só funciona quando você junta pensamento com atitude. Eu gosto de 3 práticas simples. Afirmações diárias, repetir frases positivas que reprogramam o subconsciente. Visualização, fechar os olhos e sentir como se já tivesse conquistado aquilo. Ação inspirada, dar pequenos passos na direção do que você deseja, mesmo que sejam mínimos.
Foi aplicando esse trio que eu vi coisas incríveis acontecerem. Projetos saíram do papel, oportunidades apareceram e até pessoas que pareciam distantes começaram a se aproximar. A vida responde quando você emite a frequência certa. Então guarda isso, a lei da atração não é só teoria, é prática diária. É como plantar uma semente, cuidar dela e deixar a natureza agir. Quanto mais você alinha pensamento, emoção e ação, mais rápido a colheita chega. Visualização mais ação alinhada, a fórmula da realização. Uma das maiores descobertas que fiz foi perceber que só visualizar não basta. Fechar os olhos, imaginar a vida dos sonhos e sentir como se já fosse real é poderoso, claro. Mas se você não junta isso com ação alinhada, nada acontece. É como ficar olhando o mapa do tesouro sem nunca dar o primeiro passo para cavar. Eu já vivi essa armadilha. Passava horas sonhando, criando imagens na mente, mas continuava parado. Resultado? Nada mudava. Foi só quando entendi que a visualização é o combustível e a ação é o motor que as coisas começaram a andar. Você precisa dos dois juntos, a visão cria o destino, a ação constrói o caminho. E não é qualquer ação, é ação alinhada. Ou seja, passos que fazem sentido com aquilo que você visualiza. Se você sonha em ter liberdade financeira, mas continua gastando sem controle, não tem como dar certo. Agora, se visualiza abundância e começa a tomar decisões coerentes com isso, economizando, investindo, criando novos projetos, o universo conspira a favor. O poder está em unir mente e corpo. A visualização manda o recado para o seu subconsciente, é isso que eu quero. E a ação alinhada mostra para o mundo que você está sério sobre isso. Quando os dois trabalham juntos, é questão de tempo até o resultado aparecer. É como plantar e regar, imaginar é colocar a semente, agir é cuidar dela até florescer. Então guarda essa, visualização sem ação é fantasia, ação sem visualização é esforço perdido. Mas visualização mais ação alinhada é realização. É nessa soma que mora a verdadeira magia da prosperidade. A mente cria primeiro, a realidade só segue o roteiro. Eu sempre gostei de histórias porque elas provam, de um jeito simples, que aquilo que a gente acredita pode, sim, se transformar em realidade. E quando o assunto é manifestação de riqueza, não faltam exemplos de pessoas que mudaram o rumo da vida só porque decidiram pensar e agir de um jeito diferente. Um caso que me inspira muito é o de pessoas que começaram do zero, mas usaram a mente como combustível. Teve aquele empreendedor que, antes de abrir o próprio negócio, passava noites visualizando clientes entrando, vendas acontecendo e o caixa transbordando. Ele repetia para si mesmo todos os dias: eu sou próspero, eu sou abundante. Pouco tempo depois, não só abriu a empresa como viu ela crescer numa velocidade que parecia impossível. Outro exemplo é de quem usou a prática da gratidão como chave. Em vez de reclamar do pouco que tinha, começou a agradecer. Escrevia todos os dias no diário as pequenas vitórias, um cliente novo, um dinheiro inesperado, uma ideia que surgiu. Essa energia de reconhecimento atraiu mais e mais situações positivas. Resultado? O que era pequeno se multiplicou em oportunidades, parceiros e riqueza real. E não posso esquecer daquelas histórias de quem, no meio de dívidas, decidiu virar o jogo mental. Em vez de repetir não tenho, passou a afirmar eu mereço e a visualizar a vida já transformada. Aos poucos, as portas começaram a se abrir, um novo emprego, uma renda extra, uma chance de negócio. A mente criou espaço e a vida respondeu. O que essas histórias têm em comum é simples: fé, foco e prática diária. Não foi sorte, foi alinhamento de pensamentos, sentimentos e ações. Porque a manifestação não acontece quando você deseja, mas quando você acredita de verdade e vive como se aquilo já fosse seu. Então, se você ainda duvida do poder da manifestação, lembra disso: a mente cria primeiro, a realidade só segue o roteiro. Capítulo 11. Gratidão e generosidade, o ciclo da abundância. Se tem algo que aprendi na vida é que dinheiro gosta de movimento. Ele não foi feito para ficar parado, escondido ou guardado com medo. E duas chaves que ativam esse fluxo são a gratidão e a generosidade.
Quando você agradece pelo que já tem e compartilha com os outros uma parte do que recebe, parece que o universo entende a mensagem: essa pessoa sabe valorizar, então pode receber mais. Eu mesmo só comecei a sentir a verdadeira abundância quando mudei meu foco da falta pro reconhecimento. Antes, eu reclamava: é pouco, não dá, nunca chega. E adivinha? Sempre parecia pouco. Mas quando passei a agradecer, até pelas coisas simples, comecei a perceber que já tinha muito mais do que imaginava. A gratidão muda o filtro da vida, ela faz você enxergar abundância onde antes só via escassez. E a generosidade é como o combustível que mantém essa roda girando. Quando você ajuda alguém, doa parte do que tem, compartilha conhecimento ou abre uma porta para outra pessoa, a energia volta multiplicada. É incrível como, quando você solta, a vida dá um jeito de trazer de volta em dobro. Quem segura por medo, trava o fluxo. Quem dá com confiança, abre espaço para receber mais. Esse é o ciclo da abundância: agradecer, receber, compartilhar e, de novo, agradecer. É como um rio que nunca seca porque está sempre em movimento. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como cultivar a gratidão todos os dias e como usar a generosidade não só como ato de bondade, mas como estratégia de vida. Porque a verdade é simples: quem agradece e compartilha, multiplica. Quem reclama e segura, perde. Como doar abre espaço para receber. Demorei um tempo para entender, mas hoje eu tenho certeza: toda vez que a gente doa, a gente abre espaço para receber mais. Parece contraintuitivo, né? Afinal, a lógica comum é: quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Só que na prática, é o contrário. Quando você segura com medo, trava o fluxo; quando você solta com confiança, cria espaço para a abundância entrar. Eu vivi isso na pele. Teve fases em que eu agarrava cada centavo como se fosse o último. Resultado? A vida parecia cada vez mais apertada. Mas quando comecei a praticar a generosidade, mesmo em pequenas coisas, uma ajuda a um amigo, uma doação, um ato de serviço, algo mudou. Era como se eu tivesse destrancado uma porta que estava emperrada. De repente, novas oportunidades começaram a aparecer. É como uma casa cheia de tralha: enquanto você não se desfaz do que não serve mais, não tem espaço pro novo. O mesmo vale pro dinheiro, pro tempo, pra energia. Quando você doa, você cria vazio. E esse vazio não fica sem ser preenchido, o universo dá um jeito de trazer de volta, muitas vezes multiplicado. Os ricos entendem isso muito bem. Eles não acumulam só para si, eles investem, compartilham, devolvem. É por isso que o ciclo deles nunca para. Doar é plantar sementes invisíveis que, mais cedo ou mais tarde, brotam em formas inesperadas de retorno. Então, se você quer realmente atrair mais, começa liberando. Não precisa ser grande, pode ser simples, desde que seja de coração. Porque a verdade é essa: a mão que doa nunca volta vazia. Riqueza não é só dinheiro, é energia em movimento. Eu precisei quebrar a cara algumas vezes até entender que riqueza não é só dinheiro no bolso. Dinheiro é importante, claro, mas ele é só uma parte de algo muito maior: energia em movimento. Quando você começa a enxergar riqueza dessa forma, tudo muda. Você percebe que ela está em cada escolha, em cada relação, em cada fluxo que você cria e mantém na sua vida. Dinheiro parado não tem graça, ele enferruja, perde valor. Mas quando você coloca em movimento, investindo, ajudando, compartilhando, criando, ele ganha vida. E não é só o dinheiro que funciona assim. Sua energia, tempo e talentos também seguem a mesma lógica: quanto mais você coloca em circulação, mais retorno você recebe. É como uma roda gigante que nunca para de girar. Eu vivi por anos achando que acumular era o segredo. Guardava cada centavo, mas me sentia preso, estagnado, quase sufocado. Foi só quando entendi que a riqueza é fluxo, que ela precisa circular, que comecei a ver a abundância aparecer de verdade. Quando você deixa a energia fluir, ela volta multiplicada. Pensa comigo: riqueza também é saúde, é conhecimento, é paz de espírito, é qualidade de vida. O dinheiro é só a ferramenta que conecta tudo isso.
Mas se você tem muito dinheiro e energia parada, não vive de verdade. Agora, quando o dinheiro e a energia trabalham juntos, você entra num estado de crescimento constante, onde tudo se expande. Então guarda essa: a verdadeira riqueza não é sobre ter, é sobre fluir. É energia em movimento, indo e voltando, entrando e saindo, sempre criando mais. Quanto mais você entende isso, mais leve fica o jogo da vida, e mais fácil a abundância encontra o caminho até você. Estratégias simples para aplicar no dia a dia. Eu sei que quando a gente fala de riqueza, abundância e prosperidade, pode parecer que tudo é complicado demais, cheio de fórmulas secretas ou passos inacessíveis. Mas deixa eu te falar, na prática, são estratégias simples do dia a dia que fazem a diferença. Não é sobre mudar sua vida inteira de uma vez, é sobre mudar pequenas atitudes que, somadas, transformam tudo. Uma estratégia básica que me ajudou muito foi anotar cada gasto. Parece bobagem, mas só de ter consciência de onde o dinheiro estava indo, já consegui cortar desperdícios e sobrou mais para investir. Outra prática poderosa foi criar o hábito de se pagar primeiro. Antes de gastar com qualquer coisa, eu já separava uma parte para guardar ou investir. No começo foi pouco, mas com o tempo virou um patrimônio que eu nunca teria se deixasse para sobrar no fim do mês. Outra coisa simples, mas poderosa: leitura diária. Mesmo que sejam só 10 minutos por dia, esse hábito mudou meu jeito de pensar sobre dinheiro, negócios e vida. Alimentar a mente com ideias ricas faz você enxergar oportunidades que antes passavam batido. E claro, tem também a prática da gratidão. Todo dia, eu escrevia 3 coisas pelas quais eu era grato. Isso pode parecer distante das finanças, mas não é. Porque quando você treina a mente para ver abundância, ela começa a atrair mais abundância. O que você foca, expande. No fim, a mágica está em juntar tudo isso: pequenos hábitos, disciplina leve e constância. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível. Porque é no simples que a riqueza começa a se multiplicar. Capítulo 12: Liberdade financeira e propósito. Chega um ponto em que a gente percebe que dinheiro por si só não é o fim da jornada, mas o meio. Você pode acumular cifras, ter uma conta bancária gorda, viver rodeado de coisas, mas se não tiver um propósito claro, tudo parece vazio. A liberdade financeira só faz sentido quando ela anda de mãos dadas com aquilo que dá significado para sua vida. Eu já acreditei que a felicidade vinha só quando eu tivesse X na conta. Mas a real é que quando você chega lá, descobre que a sensação passa rápido se não houver um porquê maior. É como conquistar o carro dos sonhos, e depois de alguns dias, ele virar só mais um carro. O que sustenta de verdade é saber para que você quer essa liberdade: passar mais tempo com a família, ajudar pessoas, viajar o mundo, criar algo que impacte vidas. E o mais bonito é que esse propósito vira combustível. Ele te dá força para manter hábitos, disciplina e visão de longo prazo. Porque a busca não é só por riqueza, é por impacto. Quando você alinha dinheiro e propósito, cada real que entra carrega sentido. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como unir esses dois mundos, construir uma vida financeira sólida e, ao mesmo tempo, viver com propósito. Porque a verdadeira riqueza não está em trabalhar até se esgotar, mas em ter liberdade de escolher como, quando e com quem você quer viver. No fim das contas, liberdade sem propósito é vazio, propósito sem liberdade é prisão. Mas juntos, eles criam uma vida plena, leve e abundante. Riqueza como meio, não como fim. Por muito tempo eu acreditei que ficar rico era o objetivo final da vida. Achava que quando tivesse dinheiro suficiente, todos os problemas desapareceriam e a felicidade ia bater na minha porta. Só que a verdade é outra: riqueza não é o fim, é apenas o meio. Ela é a ferramenta que te permite viver com liberdade, escolher seu caminho e realizar aquilo que realmente importa. Dinheiro por si só não traz realização. Ele compra conforto, abre portas, dá segurança, mas não preenche o vazio de quem não tem um propósito. Já vi gente milionária se sentindo perdida, sem direção. E também já vi pessoas com menos, mas que usam o que têm para servir, criar, ajudar, e vivem muito mais plenas. Foi aí que entendi: o valor da riqueza não está na quantidade, mas no significado que você dá para ela. Para mim,
A riqueza verdadeira é poder acordar e escolher como quero viver meu dia. É ter tempo para minha família, é viajar sem pressa, é investir em projetos que acredito, é ajudar quem precisa. Dinheiro vira liberdade quando você usa como ponte, não como destino. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve daqui é isso: não busque dinheiro só pelo dinheiro. Busque pelo que ele pode te proporcionar. A riqueza é o meio que te leva até a vida que você sonha, nunca o fim da jornada. Viver com propósito e impacto. Um dia eu percebi que viver só para pagar contas e juntar dinheiro não fazia sentido nenhum. Claro que a parte financeira é importante, mas chega uma hora em que você entende: a vida é muito mais que acumular. É sobre propósito e impacto, sobre deixar uma marca no mundo e sentir que você fez a diferença na vida de alguém. Quando a gente encontra um propósito, tudo ganha cor. O trabalho deixa de ser só obrigação e vira missão. Cada projeto, cada decisão, cada centavo investido passa a ter um porquê maior. E é isso que dá força nos dias difíceis, é isso que transforma esforço em realização. Porque, no fim, não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. O impacto vem quando você entende que sua vida não é só sua. Quando compartilha conhecimento, ajuda quem está começando, abre portas para outras pessoas, você cria um efeito dominó que se espalha muito além do que imagina. Propósito é a semente, impacto é a colheita. Eu aprendi que os momentos mais marcantes da minha jornada não foram as conquistas materiais, mas as vezes em que pude contribuir para transformar uma vida. É aí que mora a verdadeira abundância, em saber que você está construindo algo que vai além de você. Então guarda isso: dinheiro traz liberdade, mas propósito traz significado. E quando você junta os dois, cria uma vida que não só é rica, mas também deixa o mundo mais rico porque você passou por aqui. O legado mental, que permanece. Com o tempo eu percebi que dinheiro vai, patrimônio muda, mas o que fica de verdade é o legado mental que a gente deixa. São as ideias, os exemplos, as atitudes e os valores que continuam ecoando mesmo depois que a gente não está mais presente. Isso é muito mais poderoso do que qualquer herança material. Pensa só, você pode deixar uma fortuna, mas se não deixar junto a mentalidade certa, essa riqueza pode evaporar rapidinho. Agora, quando você ensina princípios, mostra caminhos e inspira outros com sua forma de pensar, isso permanece para sempre. O verdadeiro legado não está no bolso, está na mente. Eu mesmo lembro de pessoas que não tinham muito dinheiro, mas me marcaram com frases, gestos e visões de vida que carrego até hoje. É como se elas tivessem plantado sementes invisíveis que continuam crescendo dentro de mim. Esse é o tipo de riqueza que atravessa gerações, a mentalidade de abundância, coragem e propósito. E o mais incrível é que qualquer um pode construir esse legado. Não importa quanto você tem hoje, mas o que você transmite. Cada escolha, cada atitude positiva, cada vez que você inspira alguém, você está deixando um rastro que pode mudar destinos. Então guarda isso: o maior tesouro que você pode deixar é um legado mental. Porque o dinheiro pode acabar, mas uma mente despertada nunca volta a ser a mesma. E quando você espalha essa mentalidade, sua presença continua viva, mesmo depois que o tempo passa. Conclusão: a chave sempre foi você. Depois de toda essa caminhada, eu quero te contar uma coisa que pode parecer simples demais, mas que carrega um poder enorme: a chave sempre foi você. Não estava nos livros, nem nas oportunidades que você ainda não teve, nem no dinheiro que ainda não entrou. A chave nunca esteve fora, sempre esteve aí dentro, esperando o momento certo para ser usada. Eu sei como é fácil acreditar que o problema está no mundo, na economia, na sorte, no passado. Mas a verdade é que o que realmente define sua vida é o que você escolhe acreditar, pensar e fazer todos os dias. Sua mente é o cofre e você é o dono da senha. Tudo que você leu até aqui não foi para colocar algo de fora dentro de você, mas para te lembrar do que já existe aí. Você já tem o software milionário, só precisava ativar. E quando você entende isso, percebe que não depende de ninguém para começar a mudar, depende apenas da sua decisão. Então, se tem um recado final que eu quero deixar é esse: a vida que você sonha já está disponível, mas ela precisa que você diga sim. O universo sempre responde, mas a primeira palavra tem que sair da sua boca,
do seu coração, da sua mente. Porque, no fim das contas, não sou eu, não são os outros, não é o dinheiro, é você. Sempre foi você. Recapitulando os princípios que mudam tudo. Chegando até aqui, eu quero fazer uma recapitulação dos principais princípios que a gente explorou juntos. Não é para decorar, é para internalizar, porque são eles que vão te guiar quando a motivação falhar ou quando a vida tentar te puxar de volta pro velho padrão. O primeiro deles é simples e poderoso: riqueza começa na mente. Antes de aparecer no bolso, ela nasce nos pensamentos, nas crenças e na forma como você enxerga o mundo. O que você acredita, você cria. O que você alimenta, cresce. Depois vem a importância de reprogramar o cérebro. A mente é como um software, e se você roda programas de escassez, vai viver limitado. Mas se instala novos códigos de abundância, disciplina e visão, os resultados inevitavelmente mudam. Outro princípio essencial é a consistência. Não adianta explosões de esforço sem continuidade. Os milionários não são feitos de sorte, mas de hábitos pequenos, repetidos todos os dias, que se acumulam e viram fortunas. A gente também falou sobre inteligência emocional financeira, controlar medo, ansiedade e pressão. Quem não domina as emoções diante do dinheiro, nunca vai dominar o dinheiro de verdade. É equilíbrio entre razão e emoção que constrói segurança. Não posso deixar de lembrar da lei da atração em prática: visualizar, sentir e agir de forma alinhada. Porque não adianta só pensar, é preciso agir no mesmo ritmo daquilo que você deseja. E claro, tem o princípio que fecha o ciclo: gratidão e generosidade. Quando você agradece e compartilha, abre espaço para receber mais. É a roda da abundância girando sem parar. No fim das contas, esses princípios não são teorias bonitas. Eles são ferramentas vivas que você pode usar todo dia. Se aplicar, sua vida muda. Se ignorar, nada muda. Simples assim. O cérebro de milhões está dentro de você. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a verdade é que o ponto de chegada é também o ponto de partida. Tudo o que você leu aqui não serve só como inspiração, mas como convite. Convite para olhar para dentro, para assumir o controle da sua mente e enxergar que a chave da abundância nunca esteve fora, sempre esteve com você. Eu sei que, muitas vezes, a gente passa a vida correndo atrás de fórmulas mágicas, esperando que o mundo nos entregue a resposta pronta. Mas a real é que não existe segredo escondido em cofres milionários. O maior tesouro já está aí dentro, esperando ser liberado: sua mentalidade, sua visão, sua capacidade de criar. Então, não importa de onde você veio, o que já viveu ou quanto tem hoje no bolso. O que importa é a forma como você decide pensar a partir de agora. Porque, quando você muda a mente, muda o jogo. O cérebro de milhões não se encontra no mundo, mas dentro da sua mente. Desbloqueie-o e o universo abrirá todas as portas. Essa frase não é só um encerramento, é um lembrete. Toda vez que a dúvida bater, toda vez que o medo tentar te segurar, lembra dela. Porque o futuro que você deseja já existe em potência dentro de você, só precisa ser ativado. Agora, respira fundo e segue em frente. O próximo capítulo não está nesse livro, está na sua vida. E ele começa exatamente no momento em que você decide acreditar. Hora de agir, coloque em prática agora. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode ter lido cada palavra desse livro, pode ter se inspirado, pode até ter se arrepiado em alguns trechos, mas a verdadeira mudança só acontece quando você decide aplicar, de verdade, aquilo que aprendeu. Por isso, meu convite final é simples: escolhe hoje uma ideia prática deste livro e coloque em movimento agora mesmo. Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser perfeito. Pode ser começar um diário de riqueza, repetir uma afirmação poderosa todo dia, cortar um gasto desnecessário ou simplesmente escrever no papel quais são seus próximos passos. O importante é quebrar o ciclo da espera. Nada muda quando você só pensa, tudo muda quando você age. Uma ação pequena feita hoje vale mais do que 1000 intenções guardadas para amanhã. Então, bora? Esse é o momento de mostrar para si mesmo que você está comprometido com a sua transformação.
O primeiro tijolo da sua nova vida já pode ser colocado agora. E lembra, cada passo, por menor que pareça, é um pedaço do seu futuro sendo construído. No fim das contas, não é sobre o tamanho da ação, é sobre a direção. E se você der esse passo hoje, vai ver como o universo vai conspirar para te levar ainda mais longe. O cérebro de milhões já é seu, só falta você apertar o botão de Start.